Olá você meu irmão, olá você minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico, eu sou o Marterson e neste vídeo nós daremos início à leitura da obra da vida de Santo Inácio de Antioquia, um padre apostólico que conviveu com os apóstolos, ou seja, nós estamos aqui lendo esta obra sensacional da patrística Os Padres Apostólicos. Se você está chegando no canal, saiba que eu tenho uma playlist aqui onde eu já li a primeira carta de São Clemente Romano aos Coríntios e agora nós iremos iniciar a leitura da história da vida de Santo Inácio de Antioquia. Tudo bem? Então, vem comigo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vem comigo. Santo Inácio de Antioquia. Ainda não vou começar aqui a primeira carta dele, que é a primeira carta de Santo Inácio aos Efésios. Vamos aqui falar um pouquinho da vida, das obras, das cartas, do conteúdo das cartas, essa introdução feita pela própria editora Paulus, tudo bem? Então vem comigo, vamos falar sobre a vida dele. Olha só, embora oriundo de Antioquia, seu nome deriva do latim igni, fogo, e natus, nascido do fogo. Ignácius é bem o homem nascido do fogo, ardente, apaixonado pelo Cristo, pela Igreja, pela unidade e pelo desejo de imitação de seu mestre. Guarde bem essa frase. Santo Inácio era apaixonado pela unidade. Quase nada sabemos de seus pais, de sua formação, se era de família cristã ou convertido. Alguns, conforme Eusébio, dizem que fora o segundo bispo de Antioquia. Abre aspas para Eusébio. Mas depois que Evódio fora estabelecido primeiro sobre os antioquenos, Inácio, o segundo, reinava no tempo do qual falamos. Fecha aspas. História Eclesiástica, livro 3, capítulo 22. Então, segundo o Eusébio de Cesareia, Santo Inácio de Antioquia seria o segundo bispo de Antioquia, tá bom? Pelos fins do século IV, Jerônimo diz que Inácio, terceiro bispo depois do apóstolo Pedro, da igreja de Antioquia, foi enviado a Roma, condenado às férias durante a perseguição movida por Trajano. Ou seja, São Jerônimo corrobora com Eusébio, tá? Eusébio disse o quê? Ora, Inácio foi o segundo depois do Evódio, tá? Ele foi o bispo depois do Evódio. Acontece que antes do Evódio era São Pedro. Então, São Jerônimo corrobora com essa afirmação de Eusébio, que Santo Inácio seria, então, o segundo bispo de Antioquia. Na linha sucessória de São Pedro, ele seria o terceiro. São Pedro I, Evódio II, Santo Inácio o terceiro. De qualquer maneira, dá no mesmo. Vamos lá. A liturgia bizantina, em sua memória, não acrescenta dados biográficos, mas ressalta traços marcantes de sua personalidade. Abre aspas. Êmulo dos apóstolos em sua vida, sucessor deles sobre seus tronos, tu encontrastes na prática das virtudes, ó inspirado de Deus, o caminho que conduz à contemplação. Assim, dispensando fielmente a palavra de verdade, lutastes pela fé até ao sangue, ó Pontífice Marte Inácio. Roga ao Cristo para que salve nossas almas. Aqui nós vemos a igreja bizantina, tá?
no finalzinho ali, nos primeiros séculos, basicamente, pedindo a intercessão de Santo Inácio. Continuando. A Igreja de Antioquia o celebra a 17 de outubro, data que se encaixa melhor com a data da carta aos Romanos, 24 de agosto. A liturgia latina o festeja a 1º de fevereiro. A escolha do evangelho da celebração alude à lenda que pretende ver naquela criança que Jesus tomou nos braços. Em Marcos 9, 33, o menino Inácio. Daí ser cognominado Teóforos, isto é, carregador de Deus. Inácio tornou-se célebre por sua peregrinação forçada em cadeias de Antioquia a Roma, por volta dos anos 107 a 110. Inclusive, vai ser nessas datas aqui que ele vai escrever as cartas. Nas paradas que fazia para descanso, escrevia às comunidades que tinham recebido ou que lhe enviaram uma embaixada com saudações. Não se sabe se realmente chegou a Roma, nem se de fato seu martírio foi consumado. Para Eusébio, há apenas uma tradição que diz que foi enviado da Síria para Roma para sofrer o martírio. Vejamos como Eusébio situa Inácio. Então, abre aspas para Eusébio de Cesareia. Naquele tempo, florescia na Ásia um companheiro dos apóstolos, Policarpo. Ao mesmo tempo que eles igualmente eram conhecidos Pápias, bispo também ele da igreja de Hierápolis, e o homem ainda hoje celebrado pelas multidões, Inácio, que tinha obtido na sequência da sucessão de Pedro o 2º lugar. Aqui a gente já percebe na sequência da sucessão de Pedro. Então sai São Pedro, vem o Evódio e o 2º lugar na sequência. A tradição conta que ele foi enviado da Síria à cidade de Roma para se tornar o alimento das feras, por causa do testemunho pelo Cristo. Enquanto viajava através da Ásia, sob a vigilância atenta dos guardas, confirmava as igrejas por onde passava com seus colóquios e suas exortações em todas as cidades onde passava. Fecha aspas. Contra as heresias, não. Eu vejo aqui o H e o E de História Eclesiástica e eu acabo confundindo com Adversus Heres e Santo Irineu de Leão. História Eclesiástica, livro 3.36, capítulo 36. Quanto a seu martírio, Eusébio o data no livro das Crônicas pelo ano 10º do reinado de Trajano, isto é, 107 depois de Cristo. Que seria o martírio, aproximadamente. Mas, a julgar pela história eclesiástica, Eusébio não tinha informações cronológicas seguras. Tratava-se para ele de situar a carta de Plínio a Trajano de um modo aproximativo. Não se pode, pois, confiar nesta data, como se a prisão de Inácio se devesse à perseguição de que fala a carta de Plínio. Quase todos os especialistas concordam em aceitar o ano 110 como mais possível. Então, nós estamos aqui vendo que o martírio de São Inácio de Antioquia, provavelmente, segundo os estudiosos de patrística, seria aproximadamente por volta do ano 110, ali do 2º século. Entrando um pouquinho no conteúdo das cartas, é ainda Eusébio que nos fornece indicações gerais sobre as cartas. Abre aspas. Foi assim que, estando em Esmirna, onde era bispo Policarpo, escreveu à igreja de Éfeso uma carta, na qual fez menção de seu pastor, Onésimo. Outra à igreja de Magnésia sobre o Meandro, na qual fez igualmente menção do bispo Damas. Outra à igreja de Trália, onde diz que o chefe era então Políbo. Além dessas cartas, escreveu também à igreja dos romanos, a qual desenvolve uma exortação para que não se faça campanha em vista de privá-lo do martírio, sua esperança e seu desejo. Dessas cartas, é justo citar passagens, mesmo breves, para demonstrar o que acaba de ser dito. Em seguida, já longe de Esmirna, ele dirigiu ainda por escrito de Troade aos cristãos de Filadélfia,
à igreja de Esmirna e pessoalmente a seu presidente Policarpo, que ele reconhecia como um homem apostólico. História Eclesiástica, livro 3, 36, fecha aspas. Suas cartas, ao que parece, foram largamente difundidas e, segundo Quarsten, que é um autor aqui que a Paulo cita, elas têm importância incalculável para a história do dogma. De modo geral, as cartas refletem a influência do pensamento paulino, predominantemente, mas também de João. Veja, aqui a gente já vai recebendo outra informação. Santo Inácio de Antioquia, segundo os teólogos estudiosos, teria muita influência de São Paulo e de São João. Depois do século IV, Juliano, o Ariano, lançou uma edição grega das 7 cartas de Inácio, as quais ajuntou outras 3 cartas. Falando um pouquinho sobre o conteúdo das cartas, as cartas têm um esquema que lhe é comum. Primeiro, a saudação. Segundo, elogio das qualidades da comunidade. Terceiro, recomendações precisas sobre a fuga de heresias, agarrar-se à unidade da comunidade pela submissão do bispo, né? E a quarta parte das cartas, que normalmente podemos identificar em Santo Inácio de Antioquia, é a saudação final e pedido de prece para a Síria ou o envio de um diácono. O tema central que as perpassa é, sem dúvida, o da união. União com Deus, com Cristo, com o bispo, entre os cristãos. É esta união a fonte viva onde nasce o alimento, o desejo ardente de imitar o Cristo em sua paciência até a morte, o martírio. Ou seja, nós iremos ver esse ardente pedido de unidade, de união, nas cartas de Santo Inácio. Tudo bem? O martírio, é um tema frequente em suas cartas, especialmente na carta aos Romanos, na qual Inácio suplica para que não façam nada para impedi-lo de chegar à arena e se deixar devorar pelas feras. Abre aspas. Deixai-me ser o pasto das feras. Fecha aspas. Isso aqui nós iremos ler lá na carta aos Romanos. Tudo bem? Mas é no capítulo 5 desta carta que ele expressa melhor seu ardente desejo. Abre aspas. Desde a Síria até Roma, luto contra as feras, por terra e por mar, de noite e de dia, acorrentado a 10 leopardos, a um destacamento de soldados. Quando se lhe faz bem, tornam-se piores ainda. Todavia, por seus maus tratos, eu me torno o melhor discípulo, mas nem por isso sou justificado. Quanto mais ele tratava bem os soldados romanos, mais os soldados o tratavam mal. E mesmo com todo esse sofrimento, em nenhum momento ele se sentia um mártir. Em nenhum momento ele se sentia um heróizinho, um certinho. Pelo contrário, mesmo passando por toda essa humilhação por Cristo, Santo Inácio de Antioquia continuava se achando indigno de ser servo de Cristo. E muitas vezes nós fazemos um servicinho na igreja, no grupo de oração, na paróquia, na pastoral, 2 vezes por semana, e já somos os pobres coitadinhos. Ai, como eu estou cansado, como eu sou um mártir, esse povo vai acabar me matando de fazer as coisas. Aí começa a imitar o Chaves, tudo eu, enfim. Então vamos lá, né? E eu tenho que tomar cuidado para eu não ser assim. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Vamos lá. Possa eu alegrar-me com as feras que me são preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei para que elas me devorem. Logo, não como alguns dos quais elas tiveram medo e não ousaram tocar. Se por má vontade se recusarem, eu as forçarei. Eu vou bater no leão para ele me comer. É isso que ele está dizendo. Perdoai-me. Sei que o que me convém. Agora estou começando a me tornar discípulo. Que nada de visível e invisível por inveja me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamentos de ossos, mutilações de membros,
trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Sua concepção de martírio parece sofrer influências da filosofia helenística, estoica, de Paulo e de Quarto Macabeus, pois afirma que, abre aspas, nada do que é visível é bom, fecha aspas. Abre aspas mais uma vez, é vivo que vos escrevo, mas com anseio de morrer. Meu desejo terrestre foi crucificado e não há mais em mim fogo para amar a matéria, fecha aspas. A gente lembra também da frase de São Paulo, queria partir e estar com Cristo. Camelote chama a atenção para outros pontos importantes da doutrina inaciana. Abre aspas para esse autor. Como a seus grandes doutores, a Igreja lhe deve certos traços que permanecerão adquiridos para sempre. Para a doutrina da encarnação e da redenção, da Igreja e da Eucaristia, Inácio trouxe para a construção do dogma católico pedras sólidas e bem talhadas que permanecerão à base do edifício. Fecha aspas. Ou seja, o autor estudioso de patrística está falando das contribuições que Santo Inácio realmente trouxe para o estudo do dogma católico, em especial da Eucaristia e da eclesiologia. Vêm os especialistas em Efésios, capítulo 1, versículo 1, 7 e 2, indicação da divindade de Cristo. Isso aqui não é Bíblia, tá? Patrística. Carta aos Efésios 1:1, carta aos Efésios 7:2. Carta aos Efésios escrita por Santo Inácio. Então, eles veem nessa carta de Santo Inácio indicação da divindade de Cristo, né? O Salvador e o gerado e não gerado. Este termo não gerado, ingênito, vai fazer correr rios de tinta. O Concílio de Nicéia fixará no credo o gênito non factum, gerado, não criado. Ou seja, esse gerado não criado do credo apareceu pela primeira vez em Santo Inácio. Mas em Inácio não tem ainda esta precisão, embora Atanásio, que tomou parte efetiva na elaboração deste vocábulo, reconheça a perfeita ortodoxia do texto de Inácio. Aqui ele significaria o não feito, não criado, eterno, com referências à essência divina, sem visar o mistério da geração do Verbo, procedendo do Pai, como está em Magnésios 6:1, abre aspas, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo, que antes dos séculos estava junto do Pai e por fim se manifestou, fecha aspas. Então aqui a gente começa a perceber que os pais da igreja realmente tiveram muita contribuição para a construção da doutrina da teologia. Mas o grande tema de suas cartas é mesmo o da unidade. Esta unidade com Deus e com Cristo se manifesta na unidade com o bispo, acima da qual nada há de melhor, onde ele escreve a Policarpo. Em face aos dissídios, Inácio insiste como ponto fundamental e primeiro na união em torno do bispo. Enquanto em documentos anteriores encontra-se um colégio de anciões, anciãos, que são os presbíteros. Ora, uma hierarquia com 2 colégios, bispos e diáconos, como responsáveis pelas comunidades. As cartas de Inácio são as primeiras testemunhas da hierarquia em 3 graus: bispos, presbíteros e diáconos. Ou seja, preste muita atenção. Eu tinha dito que as cartas de Santo Inácio contribuíram muito para a eclesiologia. E aqui a gente percebe que realmente contribuíram, né? A gente percebe em Santo Inácio os graus da ordem: bispo, presbítero e diácono, os 3 graus da ordem. Continuando. Mas Inácio exalta sobretudo o bispo. Estes são vigários de Deus. Os cristãos devem fazer tudo sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus. Pois, assim como o Senhor nada fez, nem por si mesmo, nem por meio de seus apóstolos, sem o Pai, com o qual ele é um, também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros. Assim,
o bispo é o mestre responsável pelos fiéis. Bem, o bispo, hoje em dia, em nossa igreja, ele é considerado o legítimo sucessor dos apóstolos, tá? E essa ideia do bispo sucessor, do bispo como o pai da diocese, podemos perceber claramente nos escritos de Santo Inácio de Antioquia. Ou seja, muitas coisas mesmo que nós acreditamos hoje em dia da dogmática eucarística, da dogmática da eclesiologia, da figura do bispo, nós devemos a Santo Inácio de Antioquia. Tudo bem? Fique com Deus e com Nossa Senhora, e no próximo vídeo nós já iremos começar a primeira carta de Santo Inácio de Antioquia aos Efésios. Não é que teve outras cartas, é que realmente é a primeira carta aqui de Santo Inácio que nós iremos ler. Tudo bem? Fique com Deus e com Nossa Senhora.